Tu já teve aquela sensação de que depois que tu conversa com uma pessoa, tu fica com um mal-estar, uma sensação ruim, não sabe bem por quê, mas aquilo fica remoendo na tua cabeça? Se isso às vezes te acontece, fica aqui nesse vídeo, porque eu vou te contar uma história que acontecia comigo e que aconteceu várias vezes comigo e que pode ser muito parecida com o que tu vivenciou. E é algo que talvez, se tu ainda não te deu conta porque tu passa por esse mal-estar, talvez eu possa te fazer abrir os olhos e tu entender por que esse sentimento negativo fica em ti depois de conversar com essa pessoa. Meu nome é Ana Guzmão e eu aqui quero te ajudar a tu resgatar tua confiança, tu construir a tua confiança e buscar uma clareza de propósito e um sentido na tua própria vida. Olha só, deixa eu te contar. Eu tinha uma pessoa que era uma pessoa que eu considerava amiga e que por muitas vezes, quando eu falava com ela, eu saía daquele ambiente, sei lá, terminava o encontro, onde eu estava com ela, e eu me sentia mal, me sentia assim, que eu não estava muito bem. Ficava com um sentimento meio pesado, meio negativo, mas eu era muito nova, eu não tinha noção que aquilo era até um sentimento negativo. Eu demorei muitas vezes para perceber de que depois de encontrar com aquela pessoa, eu voltava para casa e eu não estava bem. E aí eu comecei a perceber o que acontecia que eu ficava ruim. Aí eu começava a recapitular e a ver que era depois de ter conversado com aquela pessoa. E depois de ter conversado o quê? Aí eu começava a recapitular e ver assim, bom, foi depois que ela falou tal coisa que eu comecei a me sentir mal. E as coisas que elas diziam eram coisas que me feriam, me machucavam. Mas eu não falava nada, eu ficava quieta na minha, eu aceitava aquilo, eu nem não entendia muito o que aquilo traduzia, mas me gerava um sentimento negativo e eu deixava assim mesmo. E aí passava um tempo, uma outra situação e a mesma coisa. E eu demorei muitos anos para perceber que aquela pessoa não me fazia bem. Eu não me sentia bem ao lado dela. E eu sempre projetei que ela, depois que eu me dei conta, eu acabei sempre projetando de que ela era o problema, de que ela era uma pessoa tóxica, uma pessoa que tinha suas dificuldades. Mas depois de pensar muito sobre isso, de estudar muito sobre as coisas que eu hoje gosto demais, que é confiança, sobre relacionamentos, sobre como tu ser uma pessoa melhor, buscar a filosofia para te ajudar, eu comecei a entender que o problema, ela podia ter os problemas dela, mas isso cabia a ela. Mas quem de fato tinha algum problema e que poderia fazer alguma coisa, era eu aqui. Eu tinha um problema em deixar ela me tratar daquela forma, em permitir com que ela falasse aquilo, em não responder nada a ela e educar ela de que ela poderia falar esse tipo de coisa. Olha só, então, algo que eu passei anos pensando de que o problema era aquela pessoa, o problema estava maior em mim, em deixar isso acontecer. E antes que eu me esqueça, já quero te pedir para se inscrever no canal e não perder os próximos conteúdos como esse e deixar o teu like. E aí eu quero te perguntar, o quanto da nossa vida, o quanto, especialmente se tu é uma pessoa introvertida, uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais na tua, vamos dizer, uma pessoa que a gente olha aquela na dela, o quanto tu leva isso para casa, o quanto as pessoas falam coisas que depois tu não gosta, que tu fica remoendo, que tu fica ressentida, mas por quê? Tu estás permitindo. Tu já pensou sobre isso?
Quantas pessoas tu odeia, tu tem um ranço, tu tem algo de que tu não gosta, mas será que tu não educou mal essas pessoas para lidar contigo? E quais são as situações que a gente acaba se colocando, se vendo nesse momento, assim, de se sentir desrespeitado? São situações quando a gente evita falar, quando a gente deveria falar. São situações que a gente está muito disponível a alguém. Por exemplo, alguém que fica pedindo pra gente o tempo todo alguma coisa, ou tu tá no fim do teu trabalho, no fim do dia, já tá exausto e alguém ainda pede só mais aquilo e tu já estás no limite. E o que acontece? Tu não é verdadeiro contigo mesmo, tu não expõe a tua vontade, a tua necessidade. Tu vai lá e fala o quê? "Ah, tá, deixa que eu resolvo isso pra ti". "Ah, não, não foi problema nenhum, deixa que eu consigo resolver". E aí, no fundo, tu sabe que tu não queria fazer aquilo, tá uma droga, tu tá exausto e tu realmente não vai dar conta. O quanto coisas que a gente fala a nós mesmos pra não criar problema, para ter para passar a impressão de que, aquela é uma pessoa legal, a fulana é gente boa, ela está sempre disponível. Mas o quanto as coisas que a gente fala para construir esse personagem não estão dificultando a nossa vida e acabando com os limites que a gente sequer consegue colocar. Ai, achei até poético isso que eu falei, né? Sim, porque a gente precisa é ter coragem para falar e se posicionar perante os outros. Mas quando eu falo assim de ter coragem, não é brigar, não é enfrentar e bater de frente, porque esse é um jogo perdido. E muito menos tentar mudar o que passa na cabeça do outro, porque isso aí então esquece, não tem como. A gente mal e com dificuldade muda o que passa na nossa cabeça. Tu imagina mudar na cabeça do outro. Então, se o teu colega de trabalho, o teu amigo, o teu familiar é desrespeitoso, em parte é porque tu estás permitindo. Sim, isso é uma verdade que a gente não gosta de escutar. Mas a gente permitiu e educou com que essa pessoa falasse dessa forma com a gente. Claro que tem o jeito que a pessoa fala, o que que ela pensa, mas sobre isso tu não tem controle. Ainda bem, porque era muita coisa para tu ficar responsável. Mas a forma dele colocar, dessa pessoa se manifestar, de tu ser disponível, de tu atender a um pedido, isso tu consegue colocar barreiras e limites. Tu já escutou as coisas que tu fala a ti mesmo como? Vou dar exemplo que eu falava o tempo todo. Eu terminava uma mensagem falando assim: qualquer coisa me chama, qualquer coisa me avisa. Imagina, qualquer coisa. Depois eu comecei a me dar conta, porque teve pessoas que a qualquer coisa me chamavam e me avisavam, e aí eu: "Ai, socorro! Ai, ela me manda mensagem para tudo, meu Deus, que tá demais isso". Aí eu pensei: "Bom, mas olha como eu respondo, olha como eu encerro uma conversa dizendo que, qualquer coisa estou aqui, pode me chamar, qualquer coisa que precisar". Não, não é qualquer coisa, não. É coisas importantes, tu me chama, o resto tu me esquece. Então, eu comecei a ver que eu contribuía para o caos, eu contribuía para o desrespeito. Quando alguém dizia que não ia conseguir fazer uma coisa e eu respondia: não tem problema", quando na verdade tinha problema. Quando alguém remarca um negócio, uma reunião, alguma coisa e coloca num horário que para mim não tá legal e eu vou lá e aceito, não dá. Eu não devo aceitar e tu também não deve aceitar, porque isso é uma forma das pessoas montarem em ti. Se tu não coloca limites de uma forma educada e respeitosa, porque não precisa ser brigando,
o mundo vai colocar limites na tua vida. Isso é um fato. E eu me lembrei agora de uma outra história que foi bem interessante, que aconteceu há uns anos atrás com uma outra amiga minha, que a gente se desentendeu. Nós duas estávamos meio estressadas e a gente brigou. E eu gostava muito dela. E aí ficou um climão meio chato, e a gente estava junto naquele momento, não tinha como se separar. E aí a gente resolveu conversar e tentar colocar os pingos nos is. E aí uma pediu desculpa à outra, explicou por que foi grosseira, por que foi desrespeitosa, e a gente ali tá, então tá tudo bem, amiga, tá tudo certo, a gente errou aqui, cada um falou, foi grossa, falou umas bobagens, mas a gente continua sendo amiga. A gente gosta de conviver uma com a outra e tá tudo certo. E a gente resolveu, e até hoje a gente se dá super bem, e eu adoro a companhia dela. Mas nós duas soubemos lidar bem com essa dificuldade. Então, a gente até ri dessa situação, que a gente é amiga, mas nós já brigamos, a gente gosta de falar assim. A gente já brigou, mas a gente também já se acertou. Nos acertamos imediatamente e até hoje é uma amizade que eu gosto muito e tenho um carinho muito grande. Mas o que aconteceu? Nós duas entendemos que era necessário comunicar, ter coragem para dizer o que não agradou, o que foi desrespeitoso. E ter humildade para reconhecer de que a gente também errou. Nós duas erramos. Então, tu tem que ter coragem para ser quem tu é, para posicionar a tua verdade, para educar os outros como lidar contigo. Porque tu é uma pessoa como eu e tu quer conviver com outras pessoas, mesmo que tu seja um bicho do mato, uma pessoa extremamente tímida, tu é um ser humano. E tu quer pessoas, porque nós somos seres sociais, tu quer conviver com alguém. Eu não tenho dúvida disso. Mas são dificuldades das pessoas que são mais introvertidas e tímidas e que estão com a confiança abalada, vivem. E possivelmente tu já viveu isso também. E quero aproveitar e deixar uma dica de leitura, porque quando eu fui gravar esse vídeo eu me lembrei dessa leitura, que está completamente relacionada a esse assunto de como tu estabelecer limites, insights sobre relacionamentos. É A Coragem de Não Agradar. É um livro de uma leitura extremamente fácil porque é um diálogo. Então é uma conversa entre duas pessoas e então tem um filósofo que vai dando conselhos e vai questionando e vai aprofundando e vai dando clareza e ensinamentos muito legais. Então, aproveita e fica com essa dica de leitura e vou deixar o link da Amazon na descrição aqui do vídeo. E o que acontece se tu não te posiciona, se tu não fala as tuas verdades de uma forma educada? Tu vai ficando ressentido. E essa é a forma mais rápida de terminar e minar um relacionamento. O ressentimento, a mágoa, mas muitas vezes acontece apenas porque tu não falou a tua verdade, tu não colocou o teu pensamento e a outra parte não tem ideia. E ela segue se posicionando e falando da forma que ela acha que está ok, ou mesmo que ela acha que não está ok, por quê? Porque não teve um feedback do outro lado. Tu não reagiu, tu não respondeu, tu não falou nada, tu não fez nada, portanto, por que o outro vai mudar contigo? Mudar a forma de colocar as coisas? Não há razão se não teve nenhuma manifestação do outro lado. É bem simples assim. Mas quando a gente abre os olhos e começa a estabelecer pequenos limites de forma, vamos dizer, gradual, de forma pontual com algumas pessoas, tendo uma forma de responder educadamente, ou com alguns que a gente enxerga que não tem jeito e a gente entende que o melhor é se afastar, que foi o que eu fiz com a minha amiga lá, que eu entendi que não tinha jeito e o melhor era me afastar e eu acabei perdendo a convivência com ela.
a gente estabelecendo limites e se posicionando, a gente ganha respeito dos outros, a gente, na verdade, conquista o nosso próprio respeito, as pessoas nos veem como mais confiante, nós mesmos nos sentimos mais confiante para lidar com as pessoas, porque se a pessoa falar algo que não me agradar, eu vou eu vou me posicionar, eu vou falar e eu vou estabelecer um limite. E claro que tu precisa saber que vão ter pessoas que não vão gostar, que vão acabar se afastando de ti, elas vão se afastar e tu também vai se afastar de algumas, mas tá tudo certo, porque a gente não consegue conviver com todo mundo, a gente tem personalidades e criações diferentes, valores diferentes. E se a pessoa se afastou, é porque realmente ela não tinha nada a ver contigo. Ou tu assustou ela a ponto de que estabeleceu um limite que ela não consegue lidar, não sei, ou ela pensa muito diferente, mas isso muitas vezes é algo bem positivo. E aí tu começa a te cercar de pessoas que entendem teu ponto de vista e realmente enxergam que estar junto a ti, conviver contigo, é algo positivo, mesmo tu estabelecendo novos limites e no início causando uma certa estranheza, uma certa, vamos dizer, dificuldade nos outros, mas ok, as pessoas que estão contigo, que gostam de ti, te enxergam como uma pessoa bacana, uma pessoa de valores legais, uma pessoa positiva, elas vão seguir contigo. Então, é possível que tu tenha uma, vamos dizer, uma readaptação, uma repaginada nas pessoas que tu convive, mas provavelmente vai ser uma repaginada para algo melhor. As que não têm a ver contigo vão te abandonar e as que estão mais alinhadas com os teus valores vão seguir contigo. E quero aproveitar e te indicar para assistir esse próximo vídeo aqui que tem tudo a ver com esse tema que eu trouxe e eu acho que tu vai gostar. Vai lá!